Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e deixa os garotos brincar, porque eles são travesso, deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar, 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 deixa os garotos. Cara, eu sou muito mongol. E bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo na nossa saga rumo ao ICS. Afinal de contas, o ICS vai acontecer nesse fim de semana. Então, essa série aqui serve pra estar trazendo e falando sobre os principais decks do momento, os principais decks do formato e os principais decks que você deve se preocupar ou jogar com eles. Afinal de contas, são teoricamente os melhores e são o que a gente vai ver em mais abundância, pelo menos nas mesas altas, é o que se imagina, porque estão no topo do competitivo. E hoje eu quero estar trazendo aqui o deck de Prankid. Lembrando que se você ainda não viu os vídeos que eu fiz, dá uma olhada aqui nessa playlist que eu tô fazendo os vídeos. Inclusive fiz uma live ontem gravando mais vídeos e eu vou estar soltando nos próximos dias. E hoje a gente vai estar falando dos guri travessos, dos travessos guri Prankids. Pois é, o assunto é esse, então vamos lá. Só aguenta um tempinho aqui, só pra eu poder tá trocando a minha webcam, pra gente poder trocar pra tela que tá ali atrás, meus caros amigos. E muito bem, então aqui você tá vendo uma decklistinha básica de Prankids. De novo, não se atente à porra da decklist, o objetivo é a gente entender a essência do deck e entender qual o momento dele dentro do metagame competitivo e assim por diante. E muito bem, então o Prankids, como todos sabem, é um deck que basicamente é um deck que consiste em fazer vantagem. A principal característica dele, assim como alguns do que a gente já falou aqui, é que ele consegue construir a play dele com uma única fucking carta. Mas diferente dos outros, eu acho que esse aqui é o deck que constrói a jogada com mais qualidade, porque o Prankids é um deck que retém muita vantagem. É um tipo de deck que, se você deixa ele jogar, fica complicado. Dependendo da matchup que você está enfrentando, o simples fato do Prankids jogar já te prejudica, já te deixa para trás. A match contra o Shadow Invoked, por exemplo, é uma dessas matches. O simples fato do Prankids jogar, sair da inércia, você automaticamente está ganhando. E o simples fato de você jogar contra o Sky Striker já faz com que você esteja automaticamente ganhando também. O Invoked não é a matchup tão popular no metagame, mas o Sky Striker é. E isso já faz o Prankids ser um deck muito legal e muito útil nesse momento, muito bem colocado nesse momento. Ele constrói a jogada dele inteirinha com uma única carta e é muito consistente, porque tudo que você precisa é de um normal summon. Como todos sabem, os Prankids, todos eles são basicamente aquele tipo de arquétipo onde toda carta é a mesma carta. Então todos eles se distinguem ali em uma coisa ou outra dentro do efeito dele. O Rox compra carta, o Drop ganha vida, o Lamps queima vida e o Fence mila uma carta do deck. Mas todos eles invocam Prankids do deck, se ele for usado como material para fazer uma fusão ou um link Prankids. E foi enviado pro cemitério, é claro. Então, basicamente, toda a carta faz a mesma coisa, porque isso aqui ficou insanamente consistente com a chegada do gato, que não faz muito tempo que chegou. Na verdade, já faz um certo tempo que chegou, todo mundo já sabe disso, né? Por esse motivo, ele é extremamente consistente, porque qualquer carta dessas te faz jogar. Você tem 11 Prankids, se você não quiser usar 12 do Roxas, por exemplo, e você tem 3 campos mais Terraform. Então, isso faz com que você tenha 14, 15 cartas. 15 cartas para você conseguir construir a tua jogada. Isso é muita coisa, é muita consistência que você tem nesse deck. A chance de você abrir 100 Prankids é baixíssima. E aí, tudo que você precisa é de qualquer um deles para sair jogando. Isso já é um ponto positivíssimo. Outra questão é que, como todo mundo sabe, eu já falei e já me repito aqui nesses decks do momento atual, eles são muito interessantes por eles serem mid-range. Nenhum deles faz um wombo combo, wow, meu Deus, let's go, mesa inquebrável. Não, tudo que eles querem é fazer vantagem, com isso jogado com poucas cartas e reter follow-up, é isso. E ao mesmo tempo ter espaço para usar múltiplas tags, pelo fato da engine não ser tão grande assim. E o Prankids se encaixa perfeitamente nesse cenário. Outra questão que ajuda o Prankids a ser um fator positivo para ele, porque a gente entra nas vantagens e nas desvantagens. Qual é uma das principais vantagens do Prankids?
apesar dele ser bem consistente e construir jogada com uma única carta, ao mesmo tempo, isso é a principal fraqueza dele, porque é tudo via normal summon. Então normal summon faz o link do gato, o Prankid do Grave trigger efeito. Você fica refém desse Prankid trigger efeito para poder invocar o outro deck. Senão, você basicamente não tem mais Special Summon, porque todos eles são estáticos na tua mão. Você precisa que ou baixe ele pro normal summon para fazer alguma coisa, ou então que você tenha alguma forma de fazer fusão. Por isso que tem builds, eu não sei o quão popular isso é, mas sinceramente, numa época onde tem vários decks de mid-range como tem hoje em dia, e você vai tomar hand trap pra todos os lados, de repente, se você quiser jogar em volta disso, tem que ver o quão bom isso é. Mas se você quiser jogar em volta disso, você pode estar usando a Spell, que é a própria Polymerization, que se eu conseguir encontrar essa desgraça aqui na lista do Yu-Gi-Oh! Pro vai ser bom. Beleza, você pode estar usando a Polymerization, por exemplo, porque você só tem essa Spell. Ela é buscável, blá blá, tudo bem. Mas se você toma interação no teu normal summon, ela passa a não ser buscável, porque você tem que ter ela na mão e tem que ter outro Prankid. Então, às vezes, usar o Poly é um excelente push. Se você acha que a tua jogada, o simples fato de você jogar, ainda mais por cima de uma interação do oponente, vai te ajudar a ganhar o jogo. Daí eu acho válido sim você tá usando um certo número de Polymerization no teu deck, ao invés de um Derek Campbell Only One, por exemplo. Você prioriza jogar e depois você pensa em parar o oponente. E um número alto de hand traps já é suficiente para isso. Então, enfim, ele tem esse ponto negativíssimo, que é tomar uma interação no Grave. Quais são as interações que você toma? Bom, basicamente, o Ash, o Meister, o Gama e só. Essas são as interações que você toma no teu primeiro normal summon. São 9 cartas. Qual que é o lado bom, teoricamente, disso? O lado bom é que só o Ash é usado em abundância de main deck em todos os decks. Só o Ash é usado em abundância em todos os decks, então meio que você só vai tomar nesse teu normal summon o Ash. Dependendo do deck, ele pode estar usando o Meister também, em menor quantidade, mas pode estar usando. Mas é mais raro do que o Ash, por exemplo. O Ash todo deck tem. O Meister nem todos os decks tem. Pode ter em algum lugar no side e tal. Então, já pode ser um ponto positivo. Qual que é o downside disso? É que pelo fato do giro do metagame, como por exemplo o Tribrigade tá jogando do jeito que tá, tudo bem que o Tribrigade mudou um pouco. Eu falei no meu vídeo inclusive, que agora você faz a Pulusa com muito mais qualidade do que fazia antes. E aí o Belly passa a ser um pouco mais fraco contra o Tribrigade. Por outro lado, o Virtual World apareceu muito no meta e o Prankid já tá em franca evidência. E o Belly é uma carta muito boa contra o Prankids, porque você tem o Spot do Papagaio, que é uma das melhores cartas que você tem no teu deck, porque você é um dos principais motores de você pegar os recursos pra tua mão do Grave, né? E quando você dá o Belly no Papagaio, você brica, cara. Você brica porque a partir dali ele não consegue climbar pra poder fazer um outro Link 2 e nem pega o follow-up do Grave, nem pega a spell de fusão do Grave pra mão. E aí, ultra pânico. Você se ferra. Então, você ganhou mais uma parada negativa. O lado bom é que o Impermanence e o Veiler são cartas muito populares no meta da galera, nos decks da galera, e você não toma essas cartas. Como por exemplo, o Virtual World também não toma, o Prankids não toma essas cartas. Dependendo de como você espera o metacall, se você esperar muitos Prankids, pode ser que você não use no teu main deck, mas no teu side tem que ter algo como os Meister ou Gamas, por exemplo, que aí você dá no Prankids do Grave, e como todo mundo usa uma decklist meio standard como essa, jogar pra cima de uma interaçãozinha no Grave é muito difícil do cara passar. Isso por um lado é um ponto negativo, porque você não consegue construir, você não é resiliente pra jogar pra cima da interação do oponente, é de longe o deck menos resiliente do metagame. Por outro lado, ele tem um monte de defesa pra tentar se defender e voltar pra ele só precisa de mais um Prankids pra tentar jogar de novo, e ele te esgota a partir daí. A partir do momento que ele joga, eu acho que ele é o deck que constrói mais vantagem. Não tem nenhum deck no meta que construa mais vantagem depois que joga do que o Prankids. É impressionante a vantagem que ele faz. Ele gira o deck inteiro, o Balhal vai pegar mais carta do cemitério pra mão, o Papagaio já pegou carta do cemitério pra mão, você tem a fusão setada, tem um Prankids na mesa, tem um monte de nome de Prankids na mão e ainda faz uma interação que é um double hijack no turno do oponente, enquanto deixa mais um monte de Prankids na mesa, que se o cara não mata todo mundo, e é muito difícil ele matar, ainda mais com double hijack, você só sai linkando eles e consegue fazer um Nightmare Unicorn, depois Access Code você mata. Ou então você deixa 2 de água e sai fazendo sapo. Então é muito complexo a meta de Prankids, por isso que a melhor estratégia não é você lidar com o que ele fez, a menos que você jogue de Dino, por exemplo. A melhor estratégia é impedir que ele chegue lá. Então, tem esses fatores, mas, de novo, você só vai tomar meio que de main deck essas duas aqui. O lado bom é que você não vai sair tomando Meister e Gama adoidado, a menos que você jogue contra, por exemplo, o Virtual World. O Virtual World que pode ser uma das principais dificuldades para esse deck de Prankids, porque o Virtual World é uma matchup que o Double Hijack é bom, mas o Virtual World, geralmente, ele tá tendendo a usar as hand traps standard que ele tá usando, são Ash, Belly e Gama.
todas elas fodem o Prankids, em algum nível. E aí, se você se fode contra o Virtual World, ele é um deck que tem muito mais camadas de play. Por mais que tenha espaço pra muita hand trap, o Virtual World tem espaço pra 9. Ele só precisa comprar uma pra te bricar. Você precisa comprar, tipo, 3 pra bricar ele. E aí ele faz Shen, ele consegue fazer trap, que é uma interação proativa muito boa contra o teu deck, e aí fica complicado. Então, o Virtual World é uma das piores matchups pro Prankids, pelo menos a meu ver, nesse início. Em outro lado, ele tem uma matchup boa contra muito boa contra o Sky Striker. A matchup contra o Tribigate tende a ser um pouco equilibrada, e esses são os decks mais populares do formato. Daí tem que ver como o Prankids é contra os demais decks. Essa quantidade de techs vai te garantir você segurar todos os decks desse YCS, visto que quase sempre você vai bricar, porque você vai tomar interação no normal som do teu Prankids, é algo que deve ser levado em consideração, porque se você de repente fica muito aberto, ainda mais no meta como tão aberto quanto é o Brasil, a chance de você poder morrer pra um deck aleatório é alta, é bem alta. E aí nesse cenário, talvez o Prankids não seja uma das melhores opções, sem falar que contra decks de controle o Prankids é muito zoado. Uma das principais características do Prankids é que ele é muito moldável. Você consegue moldar ele baseado no como tá o meta. O problema é, o meta tem que estar muito bem definido. Nesse momento, o meta não tá muito bem definido. Mas você tem muitos decks de mid-range no jogo. Por outro lado, os decks de controle estão completamente esquecidos. Só que tem alguns decks que têm mecânicas naturalmente boas contra deck de controle. Como é o caso do Sky Striker, por exemplo. Por isso que ele é um dos melhores decks de se usar num formato muito aberto, porque ele tem excelentes matchups contra controle, mid-range e combo, porque ele tem um montão de hand traps. O Prankids, por outro lado, do jeito que o deck dele é montado, ele é muito bom nessas trocas de valores contra decks meio que mid-range, só que contra controle é muito complicado, porque os controles em si não tomam hand traps. É muito ruim você sair dando umas hand traps nos controles como Subterra, Altergeist, Eldritch, blá blá blá. Esse tipo de matchup é tenebrosa pro Prankids, principalmente porque você não tá tão preparado. Você pode tentar corrigir isso meio que de side? Você pode tentar corrigir isso meio que de side, mas ainda assim é um pouco desesperador você ficar dependendo completamente do acaso quando você pega esse tipo de matchup que tá um pouco fora do meta. Mas você vai jogar o YCS do Brasil, a chance de ter esse tipo de deck é altíssima, e o Prankids não conseguir lidar muito bem com esse tipo de carta é um pouco problemático. A matchup contra o Ignister, por exemplo, parece ser um pouco desesperadora também, porque a forma de tirar o link lá é chata, você não consegue tirar o link dele, você consegue tentar impedir que ele chegue lá, mas aí são algumas variáveis que tem que levar em consideração. Parece ser um pouco equilibrado. Então assim, o Prankids é um deck muito interessante, muito interessante. As decks que estão sendo usadas no momento, todas pegam ele em algum nível. O lado bom é que o fato da popularização do Veiler e do Impermanence, inclusive tem gente que já tá tirando os Veiler de deck e deixando só os Impermanence, e aí ou tá usando traps reais mesmo, por exemplo, que aí não faz se necessário usar tantas hand traps, 15 hand traps no main deck, você pode trocar por traps mais real, o deck fica com marchas diferentes, digamos assim. Tem gente que tá tendo essa abordagem, e aí, ao invés de usar o Veiler, você pode usar o Solens, por exemplo, quem sabe, TTT, Ice Dragon Prison, e aí você já começa a deixar o teu deck muito mais difícil de counterar, tá ligado? Porque você tá indo por vertentes diferentes, enquanto tem tua própria engine. O Prankids, como eu disse, é um deck interessante, mas você tem que jogar sabendo que você vai bricar. Agora, o que você vai fazer depois disso? Uma carta que pode ser utilizada, que você pode tentar usar pra tentar burlar esse tipo de coisa, de você não brincar instantaneamente, tá usando esse tipo de carta aqui, né? O One for One, o Poly e o TTT. São cartas que você usa pra tentar corrigir a deficiência do deck. Como o Tribligate tem deficiência também no normal summon dele, mas o Tribligate tá jogando por cima e tá se dando bem. Tanto que no DB, os melhores colocados estão de Tribligate. O Prankids, por outro lado, não se vê muita coisa sendo feita em volta disso. Você confia nas techs que você tem e valeu! Se você quiser driblar isso, se você achar que de repente no meta tão aberto quanto o do Brasil isso não vai dar certo, TTT, Poly e o One for One, quem sabe, são boas opções. Outro detalhe que é muito escroto pro Prankids é que, apesar de eles ter a possibilidade de usar o Mystic Mine no deck, isso é escrotaço, mas é algo bom pro Prankids, que ele pode segurar jogos a partir daí, porque ele é um deck teoricamente fraco, né? Uma interação brica, e aí você dá o Mystic Mine, e, mano, vamos torcer aqui pra o cara não tirar isso da mesa, e aí eu coloco o meu campo por cima, eu desligo meu Mine quando eu quiser, isso é muito interessante. Por outro lado, você fica muito fraco contra os decks que tem a possibilidade de usar algumas Floodgates, como por exemplo, não exatamente o Anti-Spell ou o Order, apesar de serem muito dolorosas, mas em decks de trap mais control mesmo, como por exemplo, mano, se você pegar um Subterro, você sair tomando Crackdown,
Gozen Match. O Sala vem usando o Gozen, o Sala vai ser uma matchup muito popular nesse YCS, e eu imagino que a matchup do Sala contra o Prankids é favorável pro Sala, mais do que pro Prankids, por exemplo, porque a tua interação com ele não é tão legal assim. Enfim, o Sala consegue fazer o Access Code e tal, então é chato, e o Sala vem usando o Gozen Match, e o Gozen Match é desesperador contra esse Prankids. Você fica totalmente dependente de tech pra poder ganhar, e não sei se é exatamente uma posição boa de se estar com alguns dos decks mais populares, como o Virtual World e o Prankids e o Salaman Grid, por exemplo, e decks de controle em geral, pra estar usando com o Prankids, porque teoricamente ele é engolido por esses decks, e aí pode não ser uma posição muito boa de você se expor pra estar jogando nesse torneio, nesse YCS pelo menos. Apesar de, claro, o deck ser muito bom, tem espaço pra um montão de tech, usa Floodgate como o Mine e o Derek King Beyond One, tem espaço pra usar mais carta de push, tem espaço pra fazer tudo o que você quiser. Agora, cabe a você pesar e ver se o quanto dói essa interação no teu normal sumo, o quanto dói você não ter push pra elas, e o quanto vale a pena você tentar segurar o cara com as techs que você tem, pra tentar voltar o jogo pra você e você baixar outro normal sumo e, de novo, não tomar interação e torcer pra não pegar matchups desfavoráveis como o Sala, o deck de controle em geral, deck que tem towers, como por exemplo o Mac Knight da vida, como o Avramax e afins. Parece ser um mundo estranho, apesar de sim ser um deck excelente e um dos melhores nesse momento, mas eu tô aqui pra falar os pontos positivos e negativos do deck, pelo menos do meu ponto de vista. Mas enfim, por hoje é isso, espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta e diz o que achou, se gostou do vídeo, curte, e se você quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu, falou e até mais!